Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal. Então, vou pedir uma força aqui para não esquecer de se inscrever no canal, dar o like, né? E para todos os tipos de acertar tudo, né? Botar para todas e compartilhar esse vídeo para quem gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre obsessão amorosa. Me pediram e eu achei bem interessante que as pessoas entendessem como é que fica essa questão da obsessão amorosa, né? Já que tem tantas situações com magia e sem magia, tá? Então, a obsessão amorosa, também chamada de amor obsessivo ou amor patológico, é caracterizada por uma intensa e descontrolada fixação por outra pessoa, com pensamentos intrusivos, necessidades de controle e medo excessivo da perda. Essa condição pode trazer sérios prejuízos para a saúde mental e para os relacionamentos. Sintomas comuns da obsessão amorosa. Gente, isso é muito sério, tá? Pensamentos intrusivos e obsessivos. A pessoa obcecada tem pensamentos recorrentes e incontroláveis sobre o parceiro, muitas vezes idealizando e fantasiando sobre o relacionamento. Quando eu digo parceiro, eu digo parceiras também, tá? Ciúmes excessivos, tanto do homem quanto da mulher, e irracionais. O ciúme é um sentimento comum em relacionamentos, mas na obsessão amorosa, ela se torna exagerada e desproporcional, levando a desconfianças constantes e tentativas de controle, que é quase que impossível, né, gente? A necessidade de controle. A pessoa obcecada sente a necessidade de controlar as ações, pensamentos e até mesmo a localização do parceiro, ligando incessantemente, enviando mensagem em excesso e seus passos. Todo mundo já passou por isso, né? Medo constante de perda. Existe o medo intenso e constante de perda, de perder o parceiro, mesmo quando a relação está bem, o que pode levar a comportamentos possessivos e controladores. Idealização do parceiro e do relacionamento. A pessoa obcecada, pode ser homem, pode ser mulher, nesse caso, tende a ver o parceiro como perfeito e o relacionamento como idealizado, sem defeitos ou dificuldades. Isso é impossível, gente. A gente está vivo. Isolamento social, isso é muito comum que a pessoa faça isso com a outra pessoa que está nessa obsessão. Para manter o controle sobre o parceiro ou a parceira, né? E evitar que eles tenham contato com outras pessoas, a pessoa obcecada pode se isolar de amigos e familiares, restringindo a sua vida social apenas ao relacionamento. Dependência emocional. Não há grande dependência emocional. A pessoa obcecada desenvolve uma dependência emocional do parceiro, colocando-o como centro da sua vida e priorizando-o acima de tudo. Hora que falasse isso. Alterações no comportamento.
A obsessão amorosa pode levar a mudanças bruscas de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão e até mesmo pensamentos suicidas ou homicidas em casos mais graves. Isso é muito sério. Dificuldades em lidar com a rejeição. Seja ela pequenininha, é uma rejeição. A pessoa obcecada pode ter muita dificuldade em lidar com a rejeição ou o término do relacionamento, podendo desenvolver comportamentos destrutivos ou agressivos, que é o que a gente mais vê na mídia, né? Problemas de autoestima. A pessoa obcecada pode ter baixa autoestima e insegurança, buscando constantemente a validação do parceiro e sentindo-se incompleto ou incompleta sem ele ou sem ela. Aí vem os sintomas físicos também, tá? Que chega a dar isso também. Em casos de obsessão amorosa, podem surgir sintomas físicos, como taquicardias, dores musculares, insônia e outros sintomas de ansiedade e estresse. Tem mais coisa aqui, tá? É importante buscar ajuda profissional se você identificar alguns desses sintomas em si, mesmo ou em alguém próximo. O tratamento para obsessão amorosa geralmente envolve terapia individual e ou em grupo, com o objetivo de ajudar a pessoa a desenvolver autoconhecimento, autoestima, habilidades de comunicação e controle emocional. Gente, então vamos lá. Eu falei um monte de coisa aí sobre a obsessão, né, amorosa. Já tem a obsessão amorosa normal, né? Não está tendo nada que esteja ligado ao espiritual. Claro que nós somos espíritos cobertos de carne, eu vou falar mais uma vez. Mas é importante entender que quando se faz uma amarração amorosa, que a gente pede para a pessoa ficar submissa, é um combo na amarração. Amarração não é só amarração, é amarração, é a submissão, que seria um tipo de obsessão. Ela pode vir com aproximação, com luxúria, encantamento. Eu sou uma feiticeira, eu posso fazer um monte de coisas aqui. Eu faço um combo na minha amarração amorosa. Por que eu estou falando em amarração amorosa? Esse não é o tema é a obsessão amorosa. E eu também tenho, além disso tudo, eu posso fazer um trabalho com a pessoa. Deixa eu só pegar aqui a situação que eu posso fazer. Peraí, gente. Que eu procuro o máximo explicar à pessoa que está pedindo que é a dominação total. Bom,
Se já com uma submissão já fica assim, você imagina uma dominação. Uma dominação, a pessoa não vai virar um boneco, né? Mas ela vai quase fazer isso. Você está dominando a pessoa. Por isso que da amarração, nessas coisas todas as pessoas a gente chama de vítima. Mais uma vez eu vou falar que o único trabalho que é feito dentro da magia que a gente chama de vítima, é a amarração amorosa. Ah, porque tirou o livre-arbítrio. Eu não vejo livre-arbítrio nessa vida não, tá? Não. Todo dia você faz a mesma coisa, você come, dorme, você tem que trabalhar, você tem que dormir, você tem uma máquina aqui, você tem um corpo que precisa tomar banho, precisa comer. Então você é um espírito coberto de novo com essa casca. De novo. Aí troca a casca quando você morre e você volta de novo para a roda de samsara. Vou estar sempre falando isso para quem não estuda, para quem não sabe o que está fazendo, seja ele da mão direita ou da mão esquerda. Pode surtir efeito só uma vez. Vai depender muito do astral, da lua, do magista que está fazendo. Não interessa se o magista é da mão direita, da mão esquerda. Não estou falando sobre religião. Estamos falando sobre energias. Só que essa energia, ela não fica só no plano espiritual, ela vem no plano físico. É a hora que você tem a insônia. Engraçado, sendo puxado pelo pensamento extremo. Mesmo você não querendo, você é puxado pelo pensamento. E essa pessoa te dá cansaço. Quando você consegue dormir, já é quase na hora que você está na hora de levantar para trabalhar, quem trabalha bem cedo, a pessoa acorda estressada, cansada, sente dor, sente mal-estar, enjoo, dor de cabeça, dor nas costas. Muito comum do que está sendo puxada pelo pensamento. Então é sempre bom a gente fazer um banho de descarrego com sal grosso. O sal grosso, já viu que o sal grosso é feito para muita coisa, principalmente para estabilizar a energia e tirar a energia negativa. Banho de sal grosso, pescoço para baixo. Banhos de canela, banhos que fazem com que você faça o levante também da sua energia, já que nós somos um duplo etéreo, físico e espiritual. Então, às vezes, você está com o espiritual bom, mas você está com o físico cansado. Tá, você fez atividade física, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, não se alimentou direito, tudo bem. Mas você não pode ficar assim a semana inteira. Aí você começa a ver que tem algo além do que seria natural, né? Mexendo com você. Então é aí que a gente procura a orientação do magista que fez. Pode ser chamado de magista, né? Porque é magista aprende a fazer magia. Eu sou uma feiticeira, do bruxo, da bruxa, do feiticeiro. O que está acontecendo comigo? Depois que eu fiz esse trabalho, sacerdotisa Clécia Alves, eu estou ansiosa e eu tenho sentido muito cansaço. Eu tenho sonhado muito, estou acordando em horários distintos que eu não acordava. Exatamente por isso, porque a gente lança no astral essa situação e essa situação vai se reverter para que haja alguma coisa dentro dessa conformidade para que tenha a amarração. Agora, quando chega
ao nível de dominação, aí vai ter que ser feita uma dominação mesmo. Então, a pessoa que pediu vai ter que ser chamada na solicitação e a pessoa que vai ser dominada vai realmente ficar bem fechada, bem articulada aos seus pés. Isso não existe, existe sim. Existe. Estatisticamente falando, que a maioria das pessoas que sofrem agressão, principalmente do sexo feminino, e que fica esse ciumento fora do normal, e essa coisa que a pessoa depois ela volta, ela bateu, ela gritou, ela fez, ela tá encantada, ela sente que não tá normal. Mas por que eu tô batendo nessa pessoa? Ela acorda, sabe? Ela teve um rompante de obsessão. E numa hora dessa é que ela faz uma bobagem. Ou a outra pessoa que está sendo agredida também pode fazer uma bobagem. Então, é o que eu sempre falo, vai fazer alguma coisa, pensa bem antes de fazer. Ah, tem como você tirar esse risco? A gente tira o máximo possível. Mas não tem como você fazer um trabalho sem falar no nome da pessoa que pediu o trabalho. Não tem como. Não tem. Você vai tratar uma doença, você vai tratar com medicamento, e medicamento é para aquela doença e para outras doenças, ou especificamente para aquela doença. Mas o nome da pessoa vai ser citado, vai ser para essa pessoa que vai ser feito esse medicamento, ou para essa patologia que essa pessoa tem esse medicamento, tem que tomar esse medicamento, de tantas e tantas horas. Então, existe uma coisa que dure a vida toda? A gente pode fazer para a vida toda, mas é sempre bom fazer um reforço. E é sempre bom ficar com a boca fechada e não falar o que está fazendo. E se falar, eu não fiz nada, porque você vai quebrar tudo dentro do astral. Isso aqui é uma coisa ilusória, mas que você vê porque você está encarnado, mas numa coisa ilusória. Então, como nós somos espíritos, e a pessoa descobriu, ou ela percebeu que alguma coisa está acontecendo com ela, que não é só físico, que esse cansaço não é anormal, e você faz um monte de exame, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame de tudo, até vai ao médico de cabeça, fala, você não tem nada. Clinicamente, nada. Se você desmaia e você vai ao médico, o médico vê seus sinais vitais, você está totalmente funcionando e você está ali, o médico diz, eu não tenho o que fazer. Não tem, isso não é físico. Porque fisicamente está tudo funcionando. E para onde a gente vai levar essa pessoa? Para o espiritual. Então é isso, gente, sabe? Tem que ter estrutura para isso, tem que entender o que é uma obsessão. Essa obsessão não precisa ser só magiada, mas quando você faz magia, vai virar uma obsessão. E aí, se você pedir, né? Além disso, depois as pessoas não querem assumir os compromissos, a dominação, vai sobrar para todo mundo, né? É como você criar um pitbull puro e criar um pitbull misturado. O misturado é mais complicado. Ele pode ser bonzinho, mas ele continua sendo uma fera. A cobra continua sendo uma cobra. O jacaré continua sendo um jacaré. Uma orca, que é o maior caçador que existe, tem um urso também, mas ela é muito inteligente, ela continua sendo um animal, né?
que não tem que estar preso dentro de um tanque, né? Então tem que pensar que essa pessoa que você está dominando, se você já gostou dela daquele jeito livre, solto, porque nem todo mundo foi feito para vir para casa todo dia, comer a misturinha, arroz e feijão e dormir. Tem gente que gosta de sair à noite, tem gente que gosta de curtir a vida, tem gente que gosta de ficar um pouco sozinha. Tem gente, eu já sou esse tipo. A minha vida é mais voltada para a noite, eu sou uma pessoa mais noturna, já fica tarde, à noite, eu faço as coisas durante o dia porque eu tenho um horário comercial. Faltando isso, toda a minha vida é noturna. É por causa desse trabalho? Não. Quase todos os meus trabalhos, se eu tinha a opção de fazer à noite, eu fazia à noite. Então, fisiologicamente, a gente tem que aprender a se respeitar. Cada um dentro do seu quadrado, mas saber também o que você pediu. Entendeu? Eu só estou falando sobre isso porque é uma coisa que está me preocupando, porque as pessoas geram a pessoa que está sendo condicionada e a pessoa que pediu também vai ser solicitada. Então você vai ter que ter um autocontrole muito grande sobre o seu espiritual e sobre o seu físico. Entendeu, gente? Eu espero que tenha ajudado bastante vocês. Isso foi uma solicitação de um cliente meu. Ele pediu que eu falasse sobre essa questão dessa obsessão amorosa. Então eu estou explicando sobre obsessão, eu já venho falando sobre isso, mas não tão explícito assim. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Qualquer tipo de obsessão é perigosa, né? Obsessão por comida, obsessão por academia, obsessão por tudo. Tudo é perigoso. Você tem que, por isso você tem que ter cérebro, né? Não, eu vou respirar, sai de perto, respira, volta, né? Oxigena o cérebro e volta ao normal, para você não fazer uma besteira e acabar com a sua vida, já que você está preso nesse mundo, preso nesse corpo, e você vai ficar preso de novo numa cadeia dos homens. E por quantos anos você vai perder de vida ainda? Ali preso, sujeito a tudo, sujeito a todo tipo de coisa, porque você está preso. Você fez uma coisa ilícita e você vai pagar. E se você fez uma coisa ilícita também no espiritual, você vai pagar. Acredite, gente, eles cobram. Cobram. Mas como é que cobra a sacerdotisa? Eles não mexem com o dinheiro, eles não comem. Comem a energia do material, do líquido, come a energia do que você está dando, falando, do que você está expondo, do que você está publicando e também você energia em movimento. Quando a gente faz o cálculo de tudo e chega a pura, a energia pura, que somos nós. Então, nessa matrix aqui, a gente tem que se ir adequando. Mas o melhor possível, é claro que a gente explode, a gente está encarnado. Explode, briga, discute, mas tudo, gente, dentro de uma normalidade, tá? Se começar a ficar muito quente, sai de perto, procura não estragar mais a vida do que já está estragada, né? E quando for pedir uma coisa dessa, a mim, que explico, que ajudo, que procuro o máximo possível fazer com que a pessoa entenda, entenda também que vai para o corpo físico dela também. Porque se uma pessoa ficar o tempo todo pensando em mim, aí escutou a música, lembra de mim, viu alguma coisa, lembra de mim, e cadê essa mulher que eu não vejo mais? Mas por que tá assim? Entendeu, gente? Não é tão simples. Aliás, nada é simples, mas a gente pode fazer disso uma sabedoria, um crescimento, e talvez não vale a pena. Talvez valha a pena fazer um banimento disso aí, uma destruição disso aí,
entendeu? Porque vai machucar a pessoa que você ama, vai te machucar. Procura, faz um banho, uma destruição nisso aí, faz essa coisa ficar mais calma, mais branda, pode ser também. Mas se você deseja, eu não sou católica, eu não vou estar aqui dizendo que é certo, que é errado, que Deus mandou, até porque eu acredito nele. Mas eu não comungo com essa palhaçada aí, não. Se fosse bom, não estaria assim. Estaria bom para todo mundo, né? Então vamos lá, vamos usar nossa inteligência, que a gente está ereto. Pagamos um preço muito caro por estar eretos. Então vamos lá. E com um cérebro fantástico, vamos pensar antes de fazer besteira, né? Ou você já fez que só dá um tanquinho, já deu? Dá um tempo. Agora, quando vai partir para fazer, parte para abraço. Mas faz com vontade. Mas também tem que saber que vai mexer com você. E aí vai depender da sua respiração, da pessoa que está te orientando, que nem muita gente orienta, faz só uma vez e larga você para lá. E acabou, deu, não deu. E não é bem assim que a banda toca, tá? Se fosse assim, como é que ia ser? A gente vai ao médico, não deu certo, então tchau. Não, você vai ao médico, não deu certo isso aí. Então a coisa tem que ser feita de outra maneira. É com outro medicamento? É com outra posologia? Será que essa patologia tem outra patologia em cima dessa? Então a gente tem que saber direitinho. Por isso o jogo com a consulta que eu faço, que demora mais de 2 horas, para amarrar tudinho, saber o que está acontecendo de verdade, para fazer a coisa certa ou não fazer a coisa. Não é vergonhoso não fazer. Vergonhoso é você não tratar o sagrado com respeito. E não tratar as pessoas com respeito. Isso é vergonhoso, de verdade. Tá bom, gente? Fique nas bênçãos de Lúcifer, fique nas bênçãos de Lilith, que Satã nos ajude, que os deuses sombrios estejam nos ajudando. Acredite, nós vamos precisar de muita ajuda, porque a Terra está zangada. E as pessoas estão no estágio letárgico. Eu nunca vi tanta doença psiquiátrica e essa obsessão está tomando conta de todo mundo. É por comida, é por bebida, é por drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, amores, coisas que você não pode ter, coisas que você quer mostrar que você tem que você não tem. Então, não é melhor viver uma coisa por vez, né? Vamos manter esse equilíbrio, que esse equilíbrio faz com que você não desenvolva doenças que são feitas pelo teu psique, entendeu? Que você poderia não estar construindo isso. E estar construindo uma coisa melhor, de preferência ganhar dinheiro para ganhar para você, para ajudar as pessoas, ter saúde, né? Chegar a uma idade legal, mas estar com saúde. Uma hora você vai morrer. Mas entendeu? Que é bom a sanidade mental, porque quando você passa dessa linha, você está em alto risco e botando a vida de todo mundo em risco também. Como eu vi hoje um rapaz num vídeo e eu fiquei apavorada, né? Aí você tá ali apanhando, você tá por um acaso com uma lâmina e machuca o cara até a morte e aí você vai preso. Claro que você não vai preso, você tá apanhando, mas tinha necessidade daquilo. Depois ele parou, parece que ele estava em surto. A impressão que eu tive quando ele parou, né? Eu vi várias vezes, porque eu tinha que ver a parada dele, ele parou e ele respirou, parece que ele voltou, sabe? É como se ele estivesse num transe, que ele só dava com o mesmo braço e ele estourou a cara da moça todinha. E a moça estava sentada no chão, porque ele bateu nela só com uma mão. E ele é um homem enorme.
E eu vi várias vezes porque eu queria ver a parada dele. A parada dele foi assim, ó. Tipo assim, o que que eu fiz? Entendeu? Como se ele tivesse... Eu não vou falar de demônio, porque demônios são deuses sombrios. Eu vou dizer que ele estava num transe. Será que foi ela que fez alguma coisa para ele e ele ficou desse jeito? Tão enciumado, tão louco, tão obcecado, que chegou a esse ponto? Ou ele é louco mesmo e não sabe? Entendeu? Às vezes é bom procurar um psiquiatra, né? Um psicoterapeuta. Entendeu, gente? Não é feio, não é vergonhoso procurar ajuda médica, não, tá? Tá bom, gente? Fiquem todos nas bênçãos de Lúcifer. Fique na paz. Eita.